A paz, queridas irmãs, é um prazer estar com vocês aqui nessa série de mensagens que nós cremos que foi algo descido do céu para nossas vidas. Que tempo maravilhoso em ouvi-las. E poder estar aqui também é um privilégio de compartilhar com vocês algo que o Senhor falou no meu coração. A palavra que o Senhor me deu foi 1 Samuel 9, onde vai relatar aqui quando Saul, vai procurar as jumentas, né, que seu pai deu por falta. E aí que ele leva um servo, e aí por muito tempo procurando ali em várias cidades, em morros, e aí ele já quer aqui voltar para casa, porque ele acha que seu pai vai começar a se preocupar com eles e não mais com os animais, porque deveria ter algum tempo, né, irmãs, que eles estavam aqui já procurando. E aí o seu servo fala com ele que ele deveria seguir para uma próxima cidade, porque ali tinha um, um vidente, né, ou profeta, como era chamado na época. E ele pergunta então o que eles ofereceriam a esse profeta, já que assim, o pão que eles tinham acabado. Aqui eu deduzo também que Saul já não tinha mais nada. E aí então esse servo fala que ele tinha uma pequena reserva ali ainda de pratas. E aqui eu já começo a chamar a sua atenção para a palavra. Leve com você pessoas que estejam preparadas, pessoas estratégicas. E se você ainda não tem, peça ao Senhor, assim como eu estou pedindo. Porque aqui eu tenho um servo pequeno, onde ele já deu um comando valioso, falando onde é que alguém podia sanar os problemas deles. Eu conheço alguém aqui, que é na próxima cidade, que pode resolver o nosso problema. E depois ele resolve novamente, quando ele fala que ele tem uma pequena reserva. Aqui, irmãs, fala sobre dinheiro, mas trazendo para nós, o Senhor me revelando, ele falou sobre tenha pessoas na sua vida que não é sobre só situação financeira, mas sim a pessoa que às vezes vai dar um abraço, vai trazer um versículo bíblico para a sua vida, onde vai mudar totalmente o seu dia. Então tenha esse tipo de pessoa. Inclusive acabou de chegar uma mensagem de uma irmã preciosa aqui para mim, que é uma palavra que ela quer me dar hoje, né? Essa palavra. Seguindo aqui então, irmãs, nessa palavra, eles chegam à cidade, né? E aí Samuel já também está chegando na cidade. E o Senhor fala com ele um dia antes, né? Que ele vai apresentar essa pessoa, a pessoa que seria rei para ele ungir, ele vai apresentar. E meio que esbarrando, imagine você esbarrar ali. Você conhece o vidente e a pessoa fala que ela é o profeta. E mais que depressa, Samuel já fala que as jumentas foram encontradas. Mas o que estava no coração dele, ele iria responder somente no outro dia. Irmãs, eu não sei vocês, mas quando alguém fala comigo assim, Sayonara, eu quero falar alguma coisa com você, eu tenho um negócio para te contar. É o tal do negócio para te contar, mas só no final do dia, ou só no outro dia, ou quero marcar uma reunião com você. Irmãs, eu vou ser sincera, eu até oro para Deus tirar a ansiedade do meu coração, mas eu fico pensando assim, o que fulano quer falar comigo? E aqui ele recebe essa palavra de alguém que ele não conhecia ainda, né? E imagina para dormir sabendo que essa pessoa tem algo para falar comigo. E ainda mais falando com tanta riqueza de detalhe, né? Pela manhã eu deixarei ir e te contarei tudo o que está em seu coração. Imagina a confusão espiritual e mental que fica dentro da pessoa.
E quando ele falou assim, tudo que está em seu coração, isso significa que quando ele conversava com o servo ali, né, a gente precisa achar a jumenta, o que estava no coração dele era diferente disso. Então, quando o servo fala, né, que tem alguém ali que pode contar para ele, revelar, né, trazer revelações sobre a vida, ele já começa ali em seu coração, talvez pensar, e se essa pessoa me responder isso ou aquilo, né? Nessa tradução que eu li falava dessa forma, né? Que ele contaria tudo que estava, que Samuel contaria tudo que estava no coração de Saul. Eu vejo aqui que o reinado, o servir o seu povo, já estava no coração de Saul. Porque só o Senhor sabe o que está no nosso coração. Só que em momento algum, a gente vê aqui, nesse texto, ele falando para o servo, que ele tinha interesse em saber disso. E aqui a gente tem mais uma revelação preciosa, irmãs. A pessoa pode estar andando conosco. A pessoa pode dar uma palavra amiga ou dar uma palavra que vai nos aquecer ali num dia ruim. Mas nem tudo que está no nosso coração ela deve saber. E aí, continuando, Samuel aqui unge Saul, né? Dá as direções a ele ali durante o caminho de volta. E aqui nós também temos mais uma revelação preciosa, porque depois ali, né, de banquete e tudo, ele teve a melhor parte, a mesa, e parece aqui que a gente começa a ter um conjunto de outras palavras, né? Que a gente tem, por exemplo, ele sentando à mesa, tendo o melhor pedaço de comida, e quando ele chega no outro dia pela manhã, ele pede o servo que vá mais à frente, para que ele dê o restante das direções a Saul. E aqui a gente vai meio que completando, né? Que parece que tem uma subpalavra por detrás dessa, onde o Senhor está falando: filha, eu vou dar alguém para andar com você. Essa pessoa vai estar preparada. Você não vai falar tudo que está no seu coração a ela, e também nem tudo o que eu te falar, essa pessoa tem que saber. Porque se está no seu coração, essa palavra é para você. Então é tão profundo quando o Senhor fala, porque aqui a gente tem um contexto, irmãs, onde essa palavra, né, esse reinado de Saul, tinha tudo para ser muito perfeito, né? E as direções foram diferentes, o que era para ser em 7 dias foi em um dia. Eu tinha alguém aqui que começou muito bem, mas terminou muito mal por desobediência, né? Então nós tínhamos Davi, perdão, irmãs, nós tínhamos Saul aqui num tempo perfeito, que é aquele início ali da nossa caminhada, onde a gente, não, deixa eu ler aqui, deixa eu confirmar se o Senhor quer isso para minha vida, meio que assim. E aí a gente finaliza aqui nessa primeira parte, onde Davi, perdão, onde Saul recebe as instruções de Samuel e vai. E aí que ele pede, né, que ele vai encontrar pessoas pelo caminho, aí até a volta para casa, inclusive um parente. Quando eu vejo eles trazerem aqui o parente no capítulo 10, né, versículo 14, e ele pergunta o que aconteceu, né, ali, e aí ele não conta. E aqui nós temos mais uma instrução preciosa do Senhor. Nem o servo que eu te dei para a caminhada e que não pode saber de todos os planos que eu tenho para você, o parente também não pode saber.
Quem está dentro da sua casa não pode saber, até que se aconteça. Olha que interessante, irmãs, porque aqui na caminhada, né, dele, do retorno, ele acontece tanta coisa, imagina um mix de emoções aqui acontecendo. Só que aí desce umas pessoas adorando. E aí a forma ali que o espírito invade Saul, elas veem diferente. E veio uma diferença em Saul e começa a se perguntar se é ele mesmo, né? Então, quando eu vejo essa situação, eu entendo o seguinte: não sou eu que vou contar da minha mudança, não sou eu que vou contar do que eu tenho recebido do Senhor, mas as minhas ações vão contar por si só, porque, como Paulo diz, nós devemos ser como cartas abertas. Então, se eu sou uma carta aberta, a pessoa não vai precisar que eu abra a boca, ela vai fazer a leitura de mim. Então, irmãs, são várias, realmente são várias mensagens preciosas que o Senhor nos dá aqui dentro dessa palavra, onde nós devemos guardar ao máximo possível, da bênção quando nós recebemos. Eu sigo uma pessoa e ela fala muito sobre isso, que o segredo protege a bênção. E aqui, mais do que nunca, meu Deus, Saul guarda essa bênção, sabe? E já encaminhando para o final, eu vejo aqui Saul sendo apresentado, por mais que ele tinha estatura, por mais que ele era muito bonito, ao dia dele ser apresentado, ele se esconde atrás das bagagens. E aqui parece muito semelhante com a história de Davi, que está de trás das malhadas. Só que o que eu quero mais chamar a sua atenção aqui, irmãs, você pode ter a linda história, você pode ter o maior derramar do Senhor dentro da sua casa, você pode ter o maior testemunho, né? Como aqui eu tenho Saul muito alto. Mas se de tudo você não obedecer, irmãs, do mesmo jeito que ele chamou o que estava ali com vergonha, que estava de trás das bagagens, ele chama o outro que está por trás das malhadas, sabe? E eu vejo aqui nessa palavra, uma palavra realmente vinda, assim, do coração do Senhor para as nossas vidas nesse dia, sabe? É tempo realmente de nos guardar, de pedir ao Senhor pessoas dele para nossas vidas, mas de guardar o que ele tem nos entregado. Eu precisei sair do trabalho, tem mais ou menos 7 meses, e eu vim para dentro da minha casa. Foi muito desafiador para mim, irmãs, sabe? E o tempo todo ali eu queria dar satisfação às pessoas. Não, eu tô em casa, mas eu tô trabalhando. Eu tô assim, mas eu tô assado. Porque eu não queria viver o chamado que era estar tendo um tempo de qualidade, acompanhando o crescimento da minha filha. E também entender o chamado do Senhor. Porque o chamado do Senhor é o seguinte: uma hora você tá andando muito bem arrumada, e no outro momento você tá de bermuda e chinelo dentro da sua casa, escondida. Então, às vezes, o Senhor quer você nesse tempo mais escondida, para que as pessoas vejam, mesmo que você escondida, elas venham ver alguma coisa diferente que mudou em você e que vai servir de testemunho para elas. Sabe? Imagina uma pessoa aqui que foi ungida jovem, né? Imagina, ela teve a primeira revelação dela, já foi que ela seria rei e que era algo do seu coração, que era pedido do seu coração, e que agora ele é um rei muito jovem, mas o erro dele foi ouvir as pessoas e não
continuar escutando e praticando a instrução do profeta. E foi assim que ele perdeu o reinado dele, que seria vitalício. Eu te convido também a refletir o que tem feito as bênçãos do Senhor serem postergadas na sua vida. Sabe, eu te convido a ter um tempo de pausa, assim como eu tive, esse break. E que parece, às vezes, irmãs, ser uma oração perigosa. E se necessário fazer, faça. Eu chamo de oração perigosa toda vez que eu peço para o Senhor fazer o que Ele quer na minha vida. Porque tudo que às vezes Ele quer é muito simples, que é obedecer, e a gente não consegue. Às vezes o Espírito Santo fala assim, hoje você vai ficar quieto, tá? Não vai falar sobre isso para a pessoa que está do seu lado. E aí você não pode nem esperar, não chega nem no horário do café, você já contou. Então, às vezes, o Senhor está nos chamando apenas a obedecer. Ele nos dá uma palavra grande como essa, apenas para, no final, pedir assim, esse é o tempo da obediência. Se você obedecer, a gente continua essa caminhada vitalícia. Mas como ele é um Deus de amor, mas é um Deus que também não pode parar, ele vira para você e fala assim, Sayonara, ou Maria, ou fulana, ou ciclana, ou pastora Marilza, pastora Josi, Ariane, eu te chamei, eu te ungi, mas se você também não quiser, eu vou chamar Davi lá de trás das malhadas. Porque ele não pode parar. A obra não pode parar. Então, nesse tempo, irmãs, nessa estação, eu te convido a obedecer, para que nós não venhamos perder as bênçãos que o céu tem preparado para nós. Amém? Que Deus abençoe seu dia, te guarde poderosamente, que nesse dia você venha a ser boca de Deus na vida das pessoas, mesmo que hoje você não acordou bem, mas que você tenha aí um versículo bíblico para deixar na vida de alguém. Fique com essa palavra. Deus te abençoe da mesma forma que Ele me abençoou nessa palavra. Amém.